Seguimos agora a nossa série de reviews baseadas em cada episódio de Monarch Legacy of Monster, e no vídeo de hoje nós vamos analisar o terceiro episódio desta série. Então vamos nessa, pessoal, obviamente com spoilers. Então, se tu não assistiu o último vídeo, sugiro que você dê uma passada no canal para dar uma assistida, para você saber o que rolou nos últimos episódios. Continuando os eventos do final do segundo episódio, na linha do tempo de 2015, nós vemos que Kate, Kentaro e Mei encontram o nosso querido Lee Shaw, que estava sendo, digamos assim, mantido em vigilância num, entre milhões de aspas, asilo para veteranos, que na verdade era uma maneira de prender o Shaw lá e ficar monitorando ele. Alguém como o Shaw, né, que de certa forma está aposentado e tudo mais, né, não poderia ficar de boas passeando porque ele sabe de muita coisa e o Monark quer ficar de olho nele. Ou pode ser que tenha outros motivos em relação a isso, mas eu realmente acho muito legal ver o Kurt Russell interpretando o Lee Shaw mais velho. Ele é sensacional, o Kurt Russell é um puta ator com um carisma maior ainda. Enfim, a questão aqui é que o Shaw, ele sabe, né, ele tem algumas informações e ele funciona como esse tipo de personagem que ajuda os protagonistas a entender o que está acontecendo. Eles tendem a ajudar ele então a escapar para que ele possa ajudar eles a encontrar o pai, né, da Kate e do Kentaro. E nesse episódio também ele revela que o porquê ele quer ajudar eles, pelo fato de que ele considera o pai deles, né, o Hiroshi, mais como um filho do que realmente sobrinho. Então, para quem não sabe, o Hiroshi, ele é o filho do Bill Renda com a Keiko Renda. E no caso, quando a Keiko morreu e o Bill morreu, quem acabou cuidando do Hiroshi foi o próprio Lee Shaw, né? Ele cuidou então do pai da Kate, do Kentaro, e ele se tornou uma espécie de figura paterna para ele e tudo mais, né? E agora que ele tá desaparecido, nosso querido Lee vai querer ajudar eles aí, né? Para encontrar o seu pupilo, né? É muito interessante ver isso. No último episódio já tinha comentado, né? A mãe do Kentaro, né? A Emiko tinha comentado, né? Que quando o Bill Renda sumiu, né? Ele morreu lá no Vietnã, entre milhões de aspas, né? Porque eles não sabem, né? Que o Bill ele foi pra Ilha da Caveira e morreu lá, né? Mas enfim. Ela conta, né? Quando o seu avô morreu, né, alguém cuidou do seu pai, né, que no caso era o seu tio, entre aspas, chamado Lee, né, o Lee Shaw. Interessante, né, por isso que o Lee aí tá na história, ele é o gancho aí, né, essa é a importância que ele tem para o time do presente, né, e ele que vai ajudar aí os nossos protagonistas a encontrar respostas sobre o paradeiro aí do nosso querido Hiroshi, né, que é o que tudo indica, desapareceu enquanto voava aí pelo Alasca, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Enquanto isso, os maiores agentes da Monarch, quer dizer, esses dois patetas aí, eles vão então se encontrar com uma chefona ali da Monarch, eu não sei quem é a personagem e tudo mais, mas ela é alguém grande ali da organização, que vai lá e tentar entender o que merda é essa que eles estão fazendo. E a gente descobre que o Tim, que é esse carinha de óculos aí, na verdade, ele tá procurando o Lee e os arquivos do Renda por conta própria, já que ele nem avisou, né? A gente vê isso acho que no primeiro episódio. A gente vê, né, que ele nem pensa em contar pro restante dos agentes, né, principalmente da área da direção, né. É nessa cena muito legal que ela comenta assim, por que tu não comentou sobre isso com ninguém, comigo ou com o Serizawa? Tipo, cara, que foda. Enfim, aí ele meio que dá a entender que ele tá procurando isso porque é algo mais pessoal pra ele, né. Então, o que isso significa, sabe? Tipo, ele meio que se defende dizendo, né, que ele tem medo do que o Lee pode fazer com os arquivos do Shaw, o que ele quer com isso e tal. Mas daí ela questiona, né, a chefona, ele questiona, né, isso é uma coisa sobre os outros, é sobre a Monarch ou é sobre você, né? É interessante essa passagem. Mas, enfim, ela acaba rolando conversa pra cá, conversa pra lá, e ela decide deixar os dois continuarem suas investigações. Mas, pois são os dois mais idiotas agentes da Monarch para esse serviço, mas tudo bem, enfim. Principalmente o nosso querido amigo Tim. Um tempo passa e o nosso querido Lee Shaw acaba levando os nossos protagonistas num barco e, bom, eles começam a conversar, então, ali no carro, né, um pouco antes dessa cena do barco. Eles conversam ali sobre o fato de quando que a Monarch foi fundada e tudo mais.
E meio que dá a entender que a Monarch foi fundada ali no final dos anos 40, começo dos anos 50 e tudo mais. É nesse momento que a Mei, que é a ex-namorada do Kentaro, comenta com o Lee o fato de, cara, quantos anos você tem? Né? Você tem 91 anos? E sim, cara, a gente tem a confirmação de que o Lee tem 91 anos. Tá, mas por que eu tô falando disso, né? Qual que é a relevância desse fato? É que, cara, pode ser sim só uma idiotice da série, né? Mas tem uma coisa que faz eu pensar que não é só uma idiotice. Mas, cara, tu não acha que o Lee é um cara meio ágil e muito ativo pra alguém de 91 anos de idade? Tipo, cara, eu conheço gente com 91 anos de idade que tá caminhando pra lá e pra cá e tudo mais, mas não desse jeito. Claro que pode ser só uma idiotice da série, sabe? Tipo, tá, vamos relevar um pouco, né? Eles querem imitar o Kurt Russell e tudo bem, enfim. Só que, cara, isso acontece mais de uma vez nesse episódio, principalmente. Eles comentam o fato da idade do Lee e eles ficam reforçando: nossa, Lee, como você tá, parece mais jovem. Nossa, Lee, como você parece que nunca envelhece, não sei o que. Interessante. É interessante. É só uma coisa interessante, mas acho que não vai levar pra lugar nenhum. Após algumas discussões de jogarem todos os arquivos do Bill no mar, né, já que eles têm de certa forma uma versão digital com a Mei, o nosso querido Lee vai pra Coreia para encontrar um amiguinho dele muito louco. Eles quase são presos, mas um dos guardas que tenta prender eles, na verdade, é o amigo do Lee e tá tudo bem. Bom, é aqueles momentos assim em que o cara vai pedir ajuda, mas daí ele encontra um guarda, só que esse guarda é o amigo dele que tava infiltrado, daí eles brigam, aí depois eles, tipo, mostram que eles eram amigos, legal. Enfim, bom, aí a gente tem um aliado, esse coreano aí vai levar a gente lá para o Alasca, que foi o último paradeiro do pai do Kentaro e da Kate, né? Bom, enquanto isso, na viagem de avião, eles estão ali conversando e tudo mais, e o Lee conta um pouco mais do Hiroshi e tudo mais. A Kate fica um pouco bolada, né? Eles comentam, né, que o Hiroshi trabalhava com o Monarch. Eles dão uma lida ali nos arquivos ali do Rand em busca de algo relacionado ao Alasca, e a gente vê que ele estava mapeando possíveis pontos radioativos, e que um desses pontos era o Alasca, e o Hiroshi foi pra lá, né? Então o Hiroshi seguiu esses dados do seu pai e parou no Alasca e nunca mais foi visto, né? A Kate comenta com o piloto sobre o pai dela e tudo mais, e é interessante, né? Ver a diferença aí entre a relação da Kate com seu pai e do Kentaro, né? Enquanto o Kentaro, ele sempre defende o pai dele, demonstra mais, assim, carinho pelo pai, a Kate é meio poucas ideias, né? Eu até acho isso um pouco chato, porque ela meio que trata mal todo mundo, mas é compreensível porque parece que o Hiroshi foi dois pais diferentes para cada um desses dois, né? Enquanto ele foi um pai amável e agradável com o Kentaro, mais presente, né? Parece que ele não foi tudo isso com a Kate, né? Então por isso que cada um tem uma visão diferente. Só para comentar um detalhe, pessoal, eu tô aqui comentando mais essa sequência do presente porque eu vou falar tudo que eu tenho que falar da sequência do presente para depois falar do passado, né? Porque eu vou comentar disso mais no final do vídeo, mas é basicamente relação que, por incrível que pareça, essa parte do presente nesse episódio é mais, assim, é melhor do que a parte do passado, que é interessante, mas eu vou comentar disso mais pra frente. Após passar por uma tempestade e cair lá no Alasca, nosso grupinho percebe que existe ali um avião jogado na neve e eles vão investigar e não. Aparentemente o pai deles não estão ali e o pai deles não está morto, porque logo à frente do avião destruído a gente tem uma barraquinha que foi montada ali. Então, tecnicamente, o Hiroshi sobreviveu e tá lá, né? Bom, eles vão lá e não encontram nada além de um mapa, né? E algumas anotações. Porém, enquanto isso, o piloto, o amigo do Shaw, fica encucado e vai investigar aquele avião caído. E lá ele percebe que, estranhamente, aquele avião parece ter aterrissado sim, porém ele foi atacado aterrissado. Então, o que aconteceu que destruiu um avião que estava aterrissado de boas? Aí ele vai ver e vê umas marcas de garras. O cara entra em pânico e choque, começa a gritar e berrar, e todo mundo evacua ali da barraca do Hiroshi e sai correndo então para o avião. Porém é nesse momento, pessoal, que surge finalmente o nosso novo monstro do episódio. E é debaixo do gelo que surge o novo monstro, que é o Frostvark, que seria basicamente algo como
Porco do Gelo? Bom, eu não sei se vai ter alguma tradução oficial, mas aí tá, gurizada, é o famoso Titã Topeira misterioso que tinha sido revelado há um tempo atrás, e eu gosto desse visual, cara. Eu acho que é um Titã interessante, ele tem uma habilidade bem louca em vendo concentrar o ar gelado em alguns locais e tudo mais. Ele congelou o piloto, atacou e destruiu o avião, e o episódio meio que termina assim, né? Gostei desse núcleo no presente, teve alguns avanços na história, Li Shao é sensacional, mostrou um pouco mais dos personagens e mostrou também, obviamente, o novo monstro, que eu espero que eles expliquem mais sobre ele e tenham mais sobre ele, não descartem ele, que nem uma certa outra criatura que eu vou comentar mais pra frente. Curti mais esse período aí e eu vou explicar o porquê agora. É nesse momento então que saltamos para os anos 50, mais especificamente 1954, quando Li Shao, Keiko Miura e Bill Renda chamam então o general lá do exército que tinha chamado o Shao para escoltar a Miura anos atrás, e eles estão ali pedindo uma espécie de financiamento, né, uma ajuda ali monetária ali para ajudar a financiar as pesquisas do trio Parada Dura ali, e meio que dá a entender que esses três foram o começo da Monarch, né? Eles foram os três principais fundadores, algo que nos quadrinhos não é bem assim. Se você assistiu o nosso vídeo da origem da Monarch, você sabe que a origem foi totalmente diferente, né? E rolou antes de 1954. Mas, enfim, voltando. O que acontece é que eles mostram para o general uma pegada que eles conseguiram encontrar lá da Indonésia de ninguém mais ninguém menos do que Godzilla. Então o Godzilla tava andando por aí, né, pisou lá, eles registraram, pegaram essa pegada, arrancaram esse pedaço de terra e levaram lá pra base deles e mostraram pro general, que ficou lá chocado com o tamanho daquilo. Então o Lee meio que bota umas pirulas na cabeça dele e convence o general a ajudar eles a conseguir um pouco de urânio, que seria ali um material radioativo para que eles possam então atrair a criatura e poder estudá-la melhor, né? Porém, entretanto, todavia, é interessante comentar que nesse momento o general pergunta: cara, como é que uma criatura desse tamanho, tipo, ficou vagando por aí e a gente nunca viu, tipo, como é que ele se movimenta, ele chegou na Indonésia, só que ele entrou e saiu da Indonésia sem ninguém ver ele. Aí o Bill Renda meio que vai dar uma explicação dele, fala: eu tenho uma ideia de teletransporte, eles atrapalham ele. Eu acho interessante isso porque, se vocês não lembram, o Godzilla, ele meio que utiliza, assim, passagens da Terra Oca, né, túneis, né, que se conectam ali entre a Terra Oca para ele poder passar de um lugar para outro rapidamente. Então ele consegue atravessar a Terra assim, né, de boa. Ele consegue, tipo, cruzar o Oceano Pacífico inteiro em alguns minutos, graças a esses espaços aí, vácuos que tem por baixo da Terra. Até porque o Bill Renda ele acredita na teoria da Terra Oca, né? Acho que seria sendo muito, muito legal se ele pudesse explicar isso, só que eles atrapalham ele, coitado do Bill. Após algumas discussões em relação aí a essa aliança com o exército, a gente salta então para ao guardado momento aí que seria a Operação Lucky Dragon, a operação de exterminar o Godzilla aí com essa fachada de testes de bombas de hidrogênio. Porém, entretanto, todavia, isso não fazia parte do plano da Keiko e nem do Bill Renda, já que eles pediram sim urânio, mas não em formato de uma bomba. Acontece que o general achou que seria uma boa ideia trazer a bomba assim, já que ele ficou um pouco intimidado, porque o Lee falou, né, que o Godzilla era uma ameaça em escala assim, uma ameaça global e tudo mais, né? E eles então trazem a bomba ali, o Godzilla é atraído pela bomba, então rola toda aquela cena muito irada assim. Eu digo visualmente, porque eu já vou explicar o porquê essa cena me incomoda tanto. O Bill fica lá registrando, enquanto a Keiko fica nervosa com tudo aquilo. Desde o início ela não curtiu muito a ideia, então ela tenta impedir com as suas próprias mãos, tentando impedir ali que eles consigam detonar então a bomba, que no caso foi feita ali para acabar com o Godzilla. Entretanto, todavia, o Lee vai lá e impede ela e ela não consegue impedir. A bomba é detonada e o Godzilla aparentemente morre, o exército comemora, exceto pela Keiko. E é muito foda esse momento, pessoal, porque a Keiko ela não tá só toda sentimental por causa que vão matar o Godzilla, que é uma espécie rara, única e uma criatura fantástica que eles poderiam estudar e tudo mais. Claro, ela tá sofrendo por isso.
Só que também a gente tem que pensar, galerinha, que ela é uma japonesa. Ela sobreviveu, ela sabe muito bem que o povo dela viveu com essas bombas, com esse poder nuclear e tudo mais, sabe? E ver esse poder novamente sendo usado na frente dela, não conseguindo impedir e tal, cara. É uma cena muito forte, é muito foda, cara, é muito da hora mesmo. Claro que não teve o mesmo choque pro Bill, porque o Bill ele não sofreu nada disso, mas pra Keiko é mais forte, né? O Bill ele fica mais sentido por causa realmente de ter perdido a oportunidade de estudar uma espécie tão fantástica que era o Godzilla, né? Mas a Keiko tem todo esse lance aí da história nuclear. Então, só que aí que tá, eu vou explicar o porquê que isso me incomodou. Acontece, gurizada, que toda essa sequência era muito esperada por mim e por muitos fãs. Porém, além dela ser extremamente diferente do que rolou lá em Godzilla 2014, naquela intro que mostra esses mesmos eventos, ela também quebra alguns erros de continuidade aí que são um pouco assim chatos, né? Tecnicamente, a gente tem o Godzilla Awakening, que é aquela HQ que eu já abordei aqui no canal, o começo dela pelo menos, que narra então o início da Monarch, a origem, Shinomura, os testes dos anos 50 e tudo mais. Só que a questão é, toda essa super operação que a gente teve, que cara, não, sério, dá uma assistida naquela intro de Godzilla 2014. Sei lá, vê no YouTube e tudo mais, cara. Vê uma imagem, vê qualquer coisa, cara. Você vê que lá pô, cara, no Lucky Dragon original, cara, tinha frotas de navios, tinha uma porrada de soldados, cientistas da Monarch, não só o trio Parada Dura, mas, porra, a Monarch já estava estabelecida bastante lá. Tinha a relação com os nativos e, cara, a construção e tudo mais. Talvez seja porque o Gareth Edwards é um diretor muito melhor do que esse diretor desse episódio. Não foi o Matt Shakman que dirigiu esse episódio, ao contrário dos dois últimos. Sim, ele é o showrunner da série e tudo mais. Porém, a direção é o problema de toda essa cena e um pouco a pressa. Porque pra você adaptar tudo que rolou lá no Lucky Dragon de forma assim que fosse satisfatória, eu acho que teria que fazer no mínimo um episódio só disso, ou uns 2, 3 episódios, entendeu? É porque é um bagulho muito importante pra esse universo, cara. Foi literalmente o primeiro contato que a humanidade ali... Humanidade não. A Monarch e a galerinha dos anos 50 teve com o Godzilla, sabe, cara? Tipo, foi o primeiro contato entre o nosso mundo moderno com o Godzilla, entendeu? Em questão de milhares de anos, sei lá, séculos. Eu sei que Godzilla Awakening vai sofrer um soft canon, que seria algo como alguns elementos são canônicos e outros não. Por exemplo, o Godzilla passeou ali por várias ilhas ali do Pacífico, incluindo a Indonésia, nos anos 50. Li Shao, né, o personagem, não a história. Enfim, esses elementos de Awakening estão presentes aqui. Mas Shinomura, o pai do Eziro, Serizawa, nada disso tá aqui, entendeu? Nada disso conta, porque eles resolveram contar esta história. Isso é um problema ou não? Aí vai de cada um. Pra mim, sei lá, eu não sei se curti muito não. Tipo, visualmente foi da hora ver o Godzilla se levantando da água e tudo mais. Mas eu acho que na questão de direção faltou peso nessa cena, sabe? Foi tudo tão apressado, a origem da Monarch foi apressado, foi tudo tão apressado. Esses flashbacks também apressados, sabe? É tudo muito apressado, toda essa parte do passado. Eu dei bastante pano, cara. Mas, cara, eu não consigo passar pano dessa vez não, cara. E outra coisa, cadê o Ion Dragon? Cadê o Ion Dragon, cara? Porra, o bicho que derrubou o Lawton, ele tem a... Cadê esse bicho? Ele tá voando por aí ainda, cara. E pelo jeito ele é só um filhote. Ou pelo menos um membro jovem da espécie. Cadê o adulto? Cadê... Eles não respondem, eles literalmente cagaram, sabe? Tipo, eu quero saber o que aconteceu com ele. Eu espero que eles falem mais do que aconteceu pra ele. Espero que não façam o mesmo com esse bicho com o Frostvark. Espero que não façam o mesmo. Enfim, foi um episódio da hora. Só que eu acho que a parte do passado pegou muito, cara. Eles tentaram resumir e apressar algo que tinha que ter, sei lá, 2 episódios pra desenvolver. Eu espero que a série, ela melhora essa questão do ritmo e de conseguir contar direitinho. Não é só questão de, não é igual às HQs. Não é só isso, cara. Pô, tu não vai dizer que não ficou meio apressado a origem da Monarch, que é a Operação Lucky Dragon? É um negócio que todo mundo comenta, que é extremamente importante, mas, né, chegou lá, foi meio...
Enfim, é um episódio ok. Eu apontei meus pontos e tudo mais. Gostei. Mas podia ter sido muito melhor na questão dos anos 50 da Operação Locke. Minha review sem spoilers está na aba comunidade do canal. Considere se inscrever ou deixar o gostei. E não esqueça da hashtag episódio 3 Monark. É isso aí, pessoal. Tchau.